de História Antiga e Medieval aqui no curso de História da UFVJM. Eu, na verdade, a minha especialidade não é Idade Média e cinema. É um assunto pelo qual me interesso, já conversei com o professor Vitória algumas vezes, mas não tenho uma pesquisa relevante sobre o assunto. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje são algumas impressões, algumas leituras. Inclusive, eu já dei uma optativa sobre Idade Média no cinema, então é mais fruto dessas leituras, Inclusive, alguns aqui já fizeram essa matéria comigo. Mas tem algumas novidades, tá, gente? Não se pode repetitivo, não. Então, é fruto disso, fruto de diálogo com outros colegas medievalistas também. Então, o título que eu dei para essa apresentação é Entre a Medievalidade e a Construção do Real. E eu vou usar esses dois termos e daqui a pouco eu vou explicar um pouco o que é para a gente tentar perceber isso nos filmes, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Na verdade, eu estava um pouco em dúvida com relação ao tempo. Então, eu acabei fazendo uma apresentação, elaborando uma coisa muito longa, então eu vou ter que cortar, principalmente alguns trechos de filmes, que é a parte mais legal, vocês desculpem. Mas aí vamos ver se vai dar para entender. E qualquer coisa no final a gente conversa também, se vocês não tiverem interesse. Tá? A maioria desses filmes dá para assistir no YouTube. Então, aí depois também, se vocês tiverem interesse de conhecer, saber mais sobre algum deles, a gente pode conversar sobre onde encontrar, todo esse tipo de coisa. Bom, pode passar, Guilherme, por favor. Vou começar essa apresentação com uma afirmação de um historiador francês, que é o Christian Malvy. Todo mundo que faz medieval comigo, a gente começa com esse texto, Vocês lembram? A Idade Média não existe. Então a pessoa vai fazer o curso de medieval e fala assim, como assim? Não quero fazer o curso de medieval, mas não existe Idade Média. O próprio termo Idade Média foi uma criação do Renascimento para caracterizar o período anterior. Então, o termo Idade Média em si é pejorativo, que seria um tempo mediano entre algo mais antigo, clássico, belo, que teria sido a civilização greco-romana, e o momento da modernidade, que quer dizer moderno. Moderno era aquilo que para eles estava sendo feito naquele momento. Então, eles eram os modernos, em contraposição a esse meio termo, que não era muito legal, que era meio estranho, e alguns autores renascentistas, inclusive, contribuíram para essa má fama da Idade Média, criando termos, Inclusive, como eu disse, o próprio termo Idade Média foi criado nesse período. O Petrarca, ele fala que é a Idade Tenebrosa. Giovanni Andrea vai criar o termo Média Tempestas, que é o tempo mediano, e da Keats também, que vai sendo popularizado, inclusive é alguma coisa que tem até hoje, Idade das Trevas, Para a gente, no mundo contemporâneo, existem várias apropriações do período medieval. Então a gente tem jogos, filmes, que é sobre o que eu vou falar um pouco hoje, os jogos de RPG que dentro desse universo dos jogos se destaca, porque muita gente, engraçado, quando eu comecei a estudar a Idade Média, às vezes eu tinha que conversar comigo e falava assim, eu jogo medieval. Aí eu falo, como assim jogo medieval? Depois eu fui entender que era um jogo de RPG medieval, Então, a gente vai aprendendo a esse respeito. Novelas, mais recentemente no Brasil, algumas novelas que se passam na Idade Média, e séries, que também é um fenômeno mais do século XXI, várias séries, ou se passam na Idade Média, ou tem a Idade Média como fonte de inspiração para construir as suas histórias. Bom, então, quando eu falo, ou melhor, o Christian Malvy fala que a Idade Média não existe, não é que aquela temporalidade aquelas pessoas não tivessem existido, mas uma pessoa que acorda lá no século XIII, no mosteiro da Irlanda, ele não vai falar assim, que bela manhã do período medieval. Ele não fala que ele é medieval, para ele não é medieval, entendeu? Então é nesse sentido que não existe, Não existe essa identificação daqueles povos e daquelas culturas e sociedades
sociedades com essa ideia do período medieval, né? Que eles estão no meio de alguma coisa que era muito boa e que vai ser melhor ainda e que eles estão ali no meia boca, né? Bom, e essa Idade Média que existe, né, que a gente acha que existe, ou que tem, que é popularizada e vulgarizada, ela tem muita contribuição do cinema. Então, o cinema ele nos traz uma interpretação do que é a Idade Média, nos traz imagens dessa Idade Média e alguns momentos do período medieval e alguns personagens do período medieval são privilegiados. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sobre alguns desses personagens e alguns desses temas que são privilegiados e com alguma interpretação a respeito disso. Em relação a isso que eu chamei, né, que eu falei que são essas referências medievais, essa vulgarização da Idade Média, o professor José Rivaio Macedo, ele tem um livro que ele organizou, que é a Idade Média no Cinema, e na introdução ele diz isso, né? Quer dizer, além de ser inventada, a Idade Média às vezes também pode ser muito imprecisa, né? A gente não tem tanta certeza ao que se refere. Quando ele diz assim, né, a Idade Média pode vir a ser muito mais imprecisa na inspiração de temas. Então, para a gente, tudo que tem mago, feiticeiro, dragão, monstro, guerreiro, fortaleza, tudo isso é medieval, né? Isso como ele mesmo diz, né? Isso foi produzido pelos meios de comunicação de massa e pela indústria cultural. Então, essas referências medievais na contemporaneidade são, né, muitas vezes reclamadas, como eu coloquei aqui, por bandas, né, de heavy metal, new age, isso é música medieval, música celta, né, livros de ficção, e, por exemplo, o caso do Senhor dos Anéis, a primeira trilogia escrita e depois os filmes, também contribuíram para fomentar uma certa imagem da Idade Média, uma certa interpretação da Idade Média, e é isso que a gente chama de medievalidade. Essa Idade Média que aparece estereotipada, tanto nos livros quanto nos filmes. Pode passar. Bom, então agora só trazer para vocês, né, algumas reflexões sobre qual é essa Idade Média que tem sido apresentada pelo cinema. Aí eu vou no Marco Ferro, né, não vou falar mais nada, que o Vitória já falou muito bem, mas só retomando esse conceito da leitura fílmica da história, que o José Rivaio Macedo ele vai dizer, essa ideia de ler a história como um filme se alia na produção cinematográfica que tem temas medievais com a ideia do efeito do real. Por quê? Essa forma de passar os eventos ou trazer os personagens e o desenrolar de suas trajetórias na Idade Média como se fosse um filme, busca trazer um efeito do real. Então, muito do que a gente tem como, nossa, isso é uma coisa da Idade Média, na verdade foi produzida por essa leitura fílmica da história, pelo fato dos diretores, né, dos produtores e roteiristas verem aqueles momentos ali da Idade Média como se fosse um filme, que aí tem muito a ver com, né, com a discussão que a professora Vitória trouxe. Bom, então, nesse sentido, o que seria a historicidade medieval, que é o trabalho do historiador com fonte, com pesquisa, da Idade Média, vai se chocar muitas vezes com essa ideia de medievalidade, que é essa ideia estereotipada que existe nos meios de comunicação de massa. Então, se nós formos observar, se a gente for buscar uma verdade ou histórica ou de qualquer outro tipo nesses filmes, a gente vai ver que podemos identificar 3 tipos. Existe a verdade do filme, que é o que o diretor e o roteirista e os atores construíram ali naquele momento, aquela ideia do presente, né, que o Marco Ferro fala. A verdade histórica, que está dentro do discurso do historiador, que é o trabalho com fontes e tal, e a verdade do espectador, porque no fundo é isso. Às vezes o diretor faz uma coisa, a história diz outra, e o que o público interpretou foi uma terceira, uma quarta ou uma quinta coisa, que é próprio das obras de arte, né? A obra de arte, à medida que ela tem o seu espectador, o que acontece nessa relação é exatamente isso. Você vai ter uma recepção que não necessariamente foi aquilo que foi pensado por quem produziu a obra de arte. Bom, eu estou um pouquinho correndo,
corrido, gente, mas eu, como falei para vocês, eu quero passar os trechos que eu acho mais legal. E aí depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode conversar. Você está olhando aí, né? Não? Tudo bem, nós vamos ficar até 5 horas. Estou brincando, né? Essa oposição é uma oposição do século XIX, que é a Idade Média vista ora como Idade das Trevas, onde tudo estava errado, onde você só tinha opressão, sofrimento, caçar as bruxas, no período do século XIX, foi contraposto por uma visão muito romantizada da Idade Média, principalmente aquela que está presente nos romances históricos medievais do Alexandre Dumas, do próprio Victor Hugo, algumas vezes, quando ele fala da Idade Média, ou do Walter Scott, né, que já é um escritor britânico. Bom, essa oposição, ela vem muito para o cinema, porque o próprio cinema nasce no século XIX, é uma coisa que vocês vão ver aqui, nasceu o cinema, já tem Idade Média no cinema. Um dos primeiros filmes que foi rodado, inclusive foi exposto, não, como é que fala? Foi projetado, exibido pelos próprios irmãos Lumière, foi sobre a Joana d'Arc. Então, toda essa interpretação da história do século XIX e da Idade Média, particularmente, ela vai fazendo muito parte da história do cinema, né? Uma outra questão muito interessante é porque muitas vezes esses filmes, né, com essa ideia do efeito do real, né, com a presença dessa construção do real, eles são capazes de criar uma realidade. Né? Talvez vocês vão identificar isso que eu estou falando, né? Um filme de 65, O Senhor da Guerra, ele traz um mito historiográfico. O que é esse mito historiográfico? Que no período medieval, um dos direitos do senhor feudal era passar a noite de núpcias com a camponesa. Isso não é verdade, isso foi uma criação. Na verdade, assim, existem alguns romances medievais que aludem a isso, mas não como um direito, e sim como uma violação do senhor. Isso nessa toada, né, de tomar a Idade Média como um período das trevas, um período que ninguém tinha direito, que existia só opressão e violência, isso foi confundido com o direito do senhor feudal. Só que isso, gente, nos filmes, eu aposto que vocês já viram algum filme que acontece isso. Se vocês tiverem assistido O Coração Valente, né, que é com Mel Gibson, exatamente um ponto forte do filme, né, que ele vai tentar de todas as formas fazer com que a mulher dele não passe a noite núpcias com o senhor. E, na verdade, isso vai ser disseminado, né? O primeiro filme, então, que vai trazer isso como uma grande verdade histórica é O Senhor da Guerra, de 1965. Então, é só um exemplo, a gente poderia citar outros, mas é porque realmente é muito extenso. Bom, o que vai, então, influenciar nessas adaptações de histórias do período medieval ou personagens para o cinema? Os romances históricos, como eu falei, então, por exemplo, Ivan Noé, né, os romances históricos, principalmente do século XIX, apesar de você ter também romances medievais que dão origem, né, a verdadeiros ciclos, quase franquias, né, como é do Rei Arthur, né, na história do cinema, são baseados em novelas e poesias, na literatura medieval de uma forma geral, mas os romances históricos do século XIX são muito fortes para a construção dos filmes do século XX, né, que tem a Idade Média. Bom, os romances góticos, de uma forma geral, as óperas, né, então, por exemplo, a Tristão e Isolda, do Verdi, o Anel dos Nibelungos, que também, agora eu não me lembro se foi Verdi, não, gente, é Wagner, desculpa, tá? Tristão e Isolda. Eu não sei se o Anel dos Nibelungos também é do Wagner, agora eu me esqueci aqui, mas sobretudo essa ópera, esses autores alemães de ópera do século XIX, eles vão ser muito revisitados no século XX, especialmente no período entre guerras, porque o período medieval vai ser usado pelo nazismo nesse momento como uma prova da superioridade germânica. Então eles vão buscar nessas histórias, né, Isolda, assim, a ideia do que era a mulher alemã, do que era a mulher germânica, né, o Hitler mesmo, ele era viciado no Wagner, ele assistiu essa ópera várias vezes. Então isso vai ter uma influência forte também na produção do cinema com temática medieval, né, as óperas. As pinturas históricas
históricas do século XIX, porque no início a tendência é reproduzir o cenário medieval de acordo com o que esses pintores retrataram no século XIX. E tanto alguns românticos como também os pré-rafaelitas. Não sei se vocês já ouviram falar desse grupo, mas era um grupo que, sobretudo na Inglaterra, procurava pintar, né, cenas da Idade Média inglesa ou dos celtas medievais. Só que tudo isso é construção histórica, né? Eles imaginam o que é uma mulher celta e pintam e falam que é medieval, enfim. Está dentro da medievalidade, não da historicidade medieval. Bom, enfim. Eu trouxe aqui esse autor, né, que é o François de la Bretèque, que é um francês que ele escreveu exaustivamente sobre a Idade Média no cinema. Sobre a Idade Média no cinema não tem introdução, mas são duas obras que são referência. Então, assim, são obras de milhares de páginas. Então, se alguém quiser, né, estudar Idade Média no cinema, precisa passar pela obra dele, porque ele inventariou tudo, ele falou sobre tudo, ele falou de todas as técnicas, de todos os filmes, de todos os autores e diretores e personagens. Então, assim, mesmo que for para falar, não concordo muito com ele, né, é uma obra que é a grande referência para o tema. Então, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com o que ele já falou. Como eu disse, eu não faço pesquisa exatamente na área, mas fiz algumas leituras, né, que têm interesse. Por isso, falando sobre o assunto aqui, pode começar. Pode passar essa? Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Sobretudo no segundo livro, que é de 2014, o François de la Bretèque, ele vai fazer uma diferenciação de 3 tipos de filmes medievais, né? Quando ele cataloga, quando ele inventaria, ele vai falar, ó, basicamente são 3 tipos. São os filmes que ele chama filmes de historiadores, né? Porque tem um ponto de vista a respeito do passado com base num saber erudito. Então, o diretor, o roteirista foram lá, fizeram pesquisa, né? Para poder criar os diálogos ou figurino, etc. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Sétimo Selo, Decameron, Contos de Canterbury, que são todos filmes, gente, da primeira metade do século XX, tá? Esses. Os filmes de personagens históricos, né? Então, tem muitos filmes medievais, né, sobre personagens históricos. São Francisco, Joana d'Arc, Henrique V, sempre que a Joana d'Arc é a campeã, ela sempre é campeã de tudo. Ela tem 34 filmes. Esse ano passado saiu mais um sobre a Joana d'Arc e esse ano vai sair outro. Ainda não. Esse que saiu ano passado ainda não foi exibido no Brasil, não. E o que vai sair esse ano não foi exibido ainda em lugar nenhum. Então estamos esperando para ver qual será essa próxima Joana d'Arc, porque são várias, né? E terceiro, os filmes de aventura, em que o contexto tem um papel secundário, né? O importante é a fantasia, são as batalhas, né? São os dragões, tem um motivo, que é uma coisa que se repete em vários desses filmes, que é aquela coisa de voltar aos tempos dos Cavaleiros da Távola Redonda, aos tempos do Rei Arthur. Vocês já devem ter visto na sessão da tarde, né? A pessoa cai, aí quando ela acorda, ela está na corte do Rei Arthur. Então, isso é uma coisa que esse tipo de cinema de aventura, de fantasia gosta. É interessante que, em geral, tem aquela cena clássica do eclipse, né? O cara tá lá no futuro, aí tem um eclipse, o cara é do futuro, aí ele vai pro tempo lá do Rei Arthur, vai ter um eclipse. Aí ele fala, vai ter um eclipse. E aí ele é considerado, né? Será que ele é um mago? Na verdade, ele só tem uma informação científica. E nesse tipo de filme é interessante que o objetivo é, de fato, colocar a superioridade do nosso mundo industrial, moderno, sobre aquele mundo medieval, que não sabia de nada, que achava que eclipse era uma coisa maligna. Pode passar. E aí eu vou falar sobre a Joana d'Arc um pouco. Pode apertar até o... o próprio La Bretèque, né, quando ele fala sobre a Joana d'Arc no cinema, ele vai buscar uma explicação por que querem tanto falar da Joana d'Arc. Por que um dos primeiros filmes da história do cinema é sobre a Joana d'Arc? O que tem na história dela que justifica um interesse
gênero tem aí a sua parte. Uma moça guerreira excita a imaginação. E o cinema saberá tirar partido disso antes das encenações. Enfim, o mistério que permanece no coração da história de Joana obriga os cineastas a se colocarem a questão essencial da representação do invisível e do espiritual. Então, para ele, seria essa uma das explicações, né, pelas quais a gente pode compreender o grande sucesso de Joana d'Arc no cinema, né, porque se fala tanto, se mostra tanto, porque a própria trajetória de vida dela é uma tragédia, uma grande tragédia que merece ser encenada. O Bretek também fala assim, ó, é possível escrever uma história do cinema só com os filmes da Joana d'Arc. Porque, como eu falei para vocês, existe desde 1900 até 2019. Então, se você vai pegando, né, esses mais de 30 filmes, você consegue colocar, né, dentro dos vários estilos e das várias formas de se filmar, né, da própria história, da técnica do cinema também, a gente consegue, só através dos filmes da Joana d'Arc, ter essa leitura. Eu ia passar é o primeiro filme? Não, pode passar. Isso, eu ia passar o filme de 1900, um trechinho para vocês, mas eu não vou passar porque não vai dar tempo. Eu trouxe 4 filmes da Joana, eu vou mostrar só 2, tá? Porque os 2 que eu vou mostrar vai dar para fazer a diferença tem um impacto maior do que esses que eu vou mostrar. Pode passando aí? Pode passar. Um outro também que eu ia mostrar e não vou mostrar é esse de 1917, que é o... volta só um. Aí, não. Voltar. Isso. Esse é muito importante. Eu não vou passar, mas eu vou falar rapidamente sobre ele, porque é logo no contexto da Primeira Guerra Mundial. E só uma coisa que eu queria chamar a atenção é porque a Joana d'Arc, na Primeira Guerra, a memória dela foi muito utilizada pelos países componentes do bloco da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E é engraçado que esse contexto da Primeira Guerra vai ocasionar uma popularização muito grande da imagem da Joana d'Arc nos Estados Unidos. Então, só isso que eu queria chamar a atenção. Não vou passar o filme que não vai dar tempo. E o que eu vou passar vai ser o do Dreyer, tá? Que é considerado até uma obra-prima do cinema. Você já deve ter, né? Então, a gente fala bastante. Guilherme, só fala um minuto aqui que tá. O Passion, deixa eu dar. O primeiro é o que está com a claquetezinha aí, ó. É o quarto. Gente, desculpa, eu não consigo colocar o videozinho direito no slide, então. Aí você pode pôr no 32 e 29. Minuto 32 e 29. Um trecho que eu tinha separado para vocês era um trecho assim, um pouco mais emocionante, que é um momento do filme em que os guardas que estão vigiando ela na prisão, eles coroam ela da mesma forma que os guardas tinham coroado Cristo na epopeia da crucificação. Então, exatamente por isso que o filme se chama Paixão de Joana d'Arc. Eles fazem, o Dreyer, né, ele faz uma analogia com o sofrimento de Cristo antes da morte. Então, o filme é repleto dessas analogias. É uma grande pena assim, que a gente não consiga assistir mais cenas dele, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam no YouTube, porque é um filme maravilhoso, apesar de ser mudo, assim, no YouTube vocês encontram com a legenda em português, né? Aquele trecho ali é um trecho do processo. Na verdade, esse filme do Dreyer é apenas o processo de condenação. Outros filmes da Joana d'Arc trazem outros momentos da vida dela. Às vezes traz a partir da infância até a morte na fogueira, tal. No caso do Dreyer, e é bem impressionante que no início do filme, ele coloca os manuscritos do processo de condenação. Porque a ideia dele é que o público, né, é fazer com que o público acredite que eles estão tendo acesso à verdadeira história da Joana d'Arc. Então, assim, aqui estão os manuscritos. O filme foi feito a partir do processo de condenação e o filme é só isso. Eles perguntam, ela responde. Eles
é o próprio processo, só que os detalhes, né, o que faz o filme ser grandioso é exatamente a forma como esses atores interpretam, principalmente a Joana d'Arc, que é a Renée Falconet, que vocês viram, né, que é a única mulher do elenco. Então é bem impressionante, e no caso a Falconet, ela era uma atriz desconhecida na França, na época uma atriz de teatro, e ela foi levada, né, a essa glória de se tornar a Joana d'Arc mais famosa de todos os tempos do cinema. Assim, para quem entende mais do cinema, talvez a Joana d'Arc mais famosa de todos os tempos seja a Mila Jovovich, né, que eu vou passar agora também. Né? Assim, eu falo em geral, né, para a grande massa da população, mas essa é a Joana d'Arc mais famosa da história do cinema para quem é especialista mesmo. E depois a história dela é muito doida, ela some, ninguém mais sabe onde Renée Falconet foi trabalhar, enfim, ela tem uma história bem marcante. Pode passar pode pôr esse, gente. Deu para ver a diferença, né, gente? Depois vou comentar mais um pouquinho, mas esse pode passar. Esse é o do Luc Besson, que eu acabei de falar. Então, vocês veem que essa Joana d'Arc, né, do Luc Besson, ela já tem uma outra visão sobre ela, inclusive no momento do interrogatório. É bem interessante se a gente puder comparar o filme do Dreyfus com o do Luc Besson, a forma como a Joana d'Arc se comporta, né, e tal. Essa do Luc Besson é muito mais hesitante, ela grita, ela tem, né, momentos de fúria, que é uma coisa que não acontece com quase nenhuma das outras Joanas d'Arc que foram representadas no cinema. Vou falar bem brevemente do Robin Hood, que também é um outro personagem, apesar de não ser um personagem histórico, né, porque ele não existiu dentro da historicidade medieval, ele existe na medievalidade, mas ele existiu em baladas e poesias do século XIV e XV, na Idade Média, só que ele foi transformado em um grande ícone do cinema, né? Pode ir passando, eu não vou falar, nem vou mostrar o filme, porque eu preciso falar do Shakespeare, pode passar. Eu ia passar um trechinho para vocês do primeiro filme do Robin Hood, que é bem diferente. Depois também, se vocês puderem comparar esses Robin Hoods mais recentes, né, que é com Russell Crowe, Kevin Costner, com esses primeiros Robin Hoods, em especial, esse tem no YouTube, tá? Vocês veem que é muito diferente, pode passar? Pode passar, porque esses do início do século XX, ou da primeira metade, digamos assim, ele tem essa coisa mais circense, né? Ele pula, ele faz acrobacias, ele dá cambalhota. Então é outro tipo de heroísmo masculino que está colocado no início do século XX. Vai passando, vai passando. Tá chegando em Henrique V. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ah, sim. Deixa eu só fazer uma parte sobre, porque eu tinha dividido em personagens e temas, né? Então eu ia falar Joana d'Arc e Robin Hood, e o tema que eu ia começar agora, que não vai dar tempo, é sobre a predileção dos cineastas que trabalham com a história da Idade Média no cinema, que são as batalhas, a cavalaria e as cruzadas. O Labertec tem uma frase ótima, que ele diz assim: nada é mais ideológico do que um relato de batalha. Então, toda vez que a gente estiver assistindo um filme e tiver uma batalha, ali tem coisa. Jamais, né, as coisas, os elementos estão ali casualmente, tem sempre alguma intenção e algum motivo. Pode passar, que eu prefiro. Ai, meu Deus, pior que eu vou. Desculpa, gente, eu não vou falar do Henrique V, eu prefiro falar do Eisenstein. Esse filme é maravilhoso. Alexander Nevsky, que é de 38, ele acaba se tornando uma grande referência para as filmagens de batalha, inclusive influenciando até O Senhor dos Anéis. É a forma como, eu esqueci o diretor do Senhor dos Anéis agora, como ele vai filmar, principalmente, porque acabou se tornando, né, um antes e depois dos filmes épicos, a forma como ele filma as batalhas do Senhor dos Anéis, aquele das duas torres, que vem o exército de orcs e tal. Mas se você for observar, muita coisa já estava aqui no Eisenstein, né, que é um gênio do cinema. O Eisenstein a professora Vitória já falou sobre ele foi o maior cineasta russo, e ele trabalhou exatamente ele era um cineasta
oficial do governo da União Soviética. Pode passar. E aí eu queria só trazer para vocês isso, que eles também fizeram uma leitura da Idade Média, né? A Eisenstein também tem a sua leitura da Idade Média, com o filme Alexander Nevsky, e tá dentro, né, a filmagem dessa obra está dentro de uma disputa do período entre guerras, que é entre a Alemanha e a União Soviética. Então, do que se trata o filme Alexander Nevsky? É uma batalha que ocorreu, né, de fato ela ocorreu, uma invasão dos cavaleiros teutônicos, né, do grupo dos cavaleiros teutônicos na Rússia, né, em uma parte que na época pertencia ao Império Bizantino. Então tem várias questões ali, várias oposições ali colocadas, né? Os cristãos católicos representados pelos alemães, em oposição aos ortodoxos, essa ideia de uma tradição anti-germânica que está sendo construída na União Soviética nesse momento. Então os cavaleiros teutônicos, eles aparecem, né, como nesse momento ainda não tem o grande exército nazista, mas isso está sendo formado, né? E um grande marco é que a trilha sonora do Prokofiev, que é um grande compositor russo também, que é maravilhoso. Estou só fazendo propaganda aqui, né? Tem no YouTube também. E aí eu vou terminar, vocês desculpem mesmo, eu vou terminar com a cena ou será que depois eu posso fazer umas considerações finais? Pode, gente. Tá, então vamos passar o Alexander Nevsky, só um trechinho. Ali tinha algumas considerações, que ele vai filmar essa cena, essa grande cena do filme, que é da Batalha no Gelo. Então ele vai compor a batalha como um jogo de xadrez, né, vai mostrando as peças, é tudo bem lento, então a gente teria que ter mais tempo aqui para fazer uma análise melhor. Na verdade, volta não teria. Isso. Aí, só algumas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, se vocês tiverem interesse a gente debater mais, né? O cinema prolonga a tradição popular e oral, né? Então, assim, em geral, é o que acontece nesses filmes que tratam da Idade Média. E a Idade Média é percebida como um vasto período plano e homogêneo também no cinema. Utilizado para exprimir as identidades nacionais, então muitos filmes eles têm muito mais a ver com o nacionalismo, né, com o que o cineasta daquele país de origem está querendo falar sobre a história da sua própria nação, do que exatamente com o período medieval. Algumas questões também que a gente pode levantar, porque dentre as guerras medievais, a Guerra dos 100 Anos é sempre a privilegiada, e aí existem algumas ideias, né, para poder explicar isso. A Batalha de Azincourt também é uma batalha muito presente nos filmes. O outro trecho que eu ia mostrar era do Henrique V, que trata exatamente da Batalha de Azincourt, que é uma batalha muito importante da Guerra dos 100 Anos. Uma outra questão é a grande importância do Shakespeare, né? Não deu tempo de eu falar do Henrique V, mas algumas obras do Shakespeare que remetem ao período medieval, como é o caso do Henrique V, elas foram filmadas muitas vezes. Então, além da questão de você já ter a Idade Média que aparece no cinema, você tem a Idade Média do Shakespeare que aparece no cinema. O que o Shakespeare via como medieval e o que ele queria, por exemplo, trazer para o período elizabetano sobre a Idade Média. Então, o Henrique V é uma obra que ela vai ser filmada, se não me engano, tem 3 filmes sobre que é o Henrique V, mas não é o Henrique V lá do período medieval, é o Henrique V do Shakespeare. Né? Então, existe uma grande influência da obra de Shakespeare também sobre o que a gente chama de filme medieval. Né? E vou fechar com essas questões importantes, porque da mesma forma que tem os temas de predileção, tem temas que nunca aparecem, como as jaqueries, né, que são as revoltas camponesas do final do período medieval, você não tem nenhum filme sobre elas, ou sobre a tomada de Constantinopla dos cruzados, que foi uma carnificina, né? Os cruzados, né, indo para Jerusalém e falam assim, vamos dar uma pausa aqui em Constantinopla, saquear umas coisas, roubar uns ouro, depois a gente vai para Jerusalém. Então, assim, não existe nenhum filme, e o saque de Constantinopla é algo de muita relevância, né, dentro da história das cruzadas, em especial. Então é isso, eu peço mais uma vez desculpa, porque eu acho que o tempo ia ser maior, mas a gente pode conversar mais, tá bom? Obrigada.